Senta todo mundo! Senta todo mundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Ninguém fala aqui! Vamos falar aqui, ninguém fala aqui! Acabou a brincadeira! Baixa a mão! Vem a mulher que tá passando mal aí! Vem, vai! Fechou! Povo abençoado do Brasil, os áudios vazados da fala do Coronel Cid, na verdade, é um grito de socorro de um cara pressionado que faz uma delação para tentar escapar da cadeia. Agora eu pergunto a vocês, o que vale mais, a palavra de um coronel ou do ex-comandante do Exército em depoimento à Polícia Federal, um general de 4 estrelas, publicado por toda a imprensa, e eu vou mostrar aqui partes da fala dele publicado pelo Globo. Vamos lá? Analise, por favor. Olha o que ele diz à Polícia Federal. O ex-comandante do Exército, aos investigadores, Freire Gomes, diz que se recorda de ter participado de reunião no Palácio do Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipótese de utilização de institutos jurídicos. Não é ilegal não é golpe não, é Constituição, como GLO, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que está o golpe? Em lugar nenhum. Inquérito de pseudo-golpe é uma farsa de perseguição política. Minuta de golpe é a maior fake news da história do país, inventado por grande parte da imprensa. E o general continua no seu depoimento. O general informou que no segundo encontro de Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas, o então presidente apresentou uma versão do documento com a decretação do Estado de Defesa, artigo 136, e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral, com o objetivo de apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Onde é que está o golpe? Em lugar nenhum. Documento baseado na Constituição brasileira. Agora, não é o grito de socorro do Coronel Cid, é o grito de socorro de milhões de brasileiros. Primeiro, aos comandantes militares, às Forças Armadas. Não é golpe. Que golpe? Eu sou democrata, não sou a favor de golpe. Qual é o nosso grito? Os atuais comandantes das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto, renuncie aos seus cargos até que haja uma profunda investigação do Senado sobre essa farsa do ditador da toga Alexandre de Moraes, de pura perseguição política. E nenhum outro oficial, general de 4 estrelas, aceite essas posições. Gente, você já parou para pensar? Oficiais generais de 4 estrelas, com relevantes serviços prestados ao país, sendo intimados pela Polícia Federal como se fossem delinquentes e marginais e tendo telefone celular apreendido. Isso é um absurdo! Esse é o meu apelo. Se esses atuais comandantes honram a farda que vestem, honram as Forças Armadas e amam a sua nação, renunciem. E o nosso apelo ao Senado, primeiro ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até aqui, covarde, frouxo e omisso, que envergonha o honrado povo mineiro. E os outros senadores, vocês foram eleitos com o voto do povo, abra uma CPI, investigue a fundo essa narrativa bandida de minuta de golpe e esse inquérito que é uma farsa, inquérito de pseudo-golpe. Investiguem, é papel do Senado. Ou será que os senhores não estão vendo que a democracia está sendo jogada na lata do lixo por um homem? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Fica aqui o clamor, fica aqui o grito de socorro de milhões de brasileiros. Até onde isso vai? O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer,
uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal. Eu só quero fazer reverberar o sentimento de milhões de brasileiros que vê hoje um país que vive sobre o império da ditadura do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, é o senhor de tudo. Tudo pode, tudo faz, a ninguém dá satisfação. Antigamente, eu disse aqui, tinha uma ilusão de que eles se postavam como suplente de Deus. Mas estou convencido que eles hoje se postam como se Deus eles fossem. E a mim me impressiona muito, porque é uma ditadura, não existe executivo, legislativo muito menos, o Supremo dita as regras para o bem e para o mal, senador Valadares. O presidente da República perdeu o direito de indicar ministro. Ele pode indicar quem ele quiser, se para o bem ou para o mal, se o cara tem vida suja ou limpa. O Temer não indicou 2 aí que estão presos. Mas é de livre indicação. O Supremo agora diz, não, esse aí não pode. Esse não indica. Essa casa discute em comissões temáticas, comissões de mérito, CCJ, vai para a Câmara, comissões de méritos, CCJ, plenário, debate, emenda, aprova uma lei. Um ministro, monocraticamente, diz, não, isso não vale não, fizeram tudo errado. Um ministro que tem 2, 3 assessores e alguns deles são estagiários. Nós vamos ficar convivendo com isso até quando? A sociedade brasileira já não suporta mais esse contorcionismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Essa lambança jurídica. Esse país diz que quem é condenado em segunda instância está preso e preso. Agora eu quero saber de onde é que o ministro Toffoli sacou essa lambança jurídica para poder mandar Zé Disseu assistir o jogo da Copa em casa. Não quero discutir a questão da tornozeleira, porque isso é penduricalho. Fico até triste porque eu sou autor da lei da tornozeleira. Era bom estar com o meu nome no tornozelo, mas não está. Contorcionismo jurídico, zombando da sociedade brasileira. Quem pode mais, pode menos. Essa casa no seu regimento diz que só quem pode impeachment um ministro de Supremo é essa casa. Mas como impeachment alguém sem ouvi-lo? Para tanto, é necessário que essa casa chame ou a ministra presidente, ou todos os seus ministros paulatinamente ou definitivamente, para que eles nos dêem uma aula e diga a atitude que eu tomei, despreparado. Você que é analfabeto jurídico, a atitude que eu tomei, otário, foi com base nisso. Eu diga, olha a atitude que eu tomei, porque eu sou Deus mesmo e faço o que eu quero, porque Lewandowski veio nessa casa e rasgou aqui a Constituição no impeachment de Dilma, na cara de todos nós, e eu já não suporto mais andar nas ruas e a sociedade começar reverberando em todos os lugares e todos os rincões. Eu não tenho nenhum problema em falar exatamente o que eu estou falando. Eu acho que arrumar um termo novo, um termo bonito, quando alguém gosta muito de bandido, é garantista. Garantista é o termo usado para quem gosta de bandido. O Supremo Tribunal Federal diariamente debocha de forma escarnecedora da sociedade brasileira. Então, Ricardo Ferraz, eu disputei o voto, eu vim para cá no voto, e eu sou obrigado a ir para o aeroporto, andar no meio do povo, se for para ser xingado ou não ser xingado. Mas o Supremo alugou uma sala no aeroporto.
O aluguel é 350 mil. Para os ministros e uma van levar direto, porque eles não podem ser atingidos, porque o povo nada pode cobrar e ninguém nada com eles pode falar. Você já imaginou um Supremo Tribunal Federal que não tem condição de andar na rua? Nós estamos vivendo uma situação esdrúxula, quase que beirando a raia da humilhação geral, com as atitudes dos ministros do Supremo. Falo com isso porque eles foram sabatinados aqui. Falo isso porque nós votamos eles aqui, sabatinados e votados. E todas as atitudes que eu estou vendo serem tomadas por eles, eles falaram de forma diferente na CCJ. Mas estou convencido que na CCJ nego vende a mãe para botar uma toga nas costas. O povo do Espírito Santo me mandou para essa casa para cumprir um papel. O povo do Espírito Santo me mandou nessa casa para que eu pudesse fazer reverberar a sua angústia, o seu sofrimento. Não sei quem, mas eu penso que o novo presidente da República precisa vir com a autoridade das ruas para mudar o texto no sentido da composição do Supremo Tribunal Federal, porque nós vamos esperar alguns que têm idade para ser presidente do Supremo 4 vezes. Alguém que tenha coragem de fazer mudar o texto e voltar a tal lei da bengala de 75 para 65, nós já aposentamos 6 de uma vez. E o mandato passa a ser 8 anos, tão somente. Aí ninguém é Deus. Ninguém pensa que é suplente de Deus. Mandato de 8 anos para ministro de Tribunal Superior. Porque como vamos conviver debaixo dessa ditadura? Votamos a lei, senador Eduardo Braga, e eles dizem, não, isso aí não está bom. Eu vi uma entrevista do ministro Barroso nos Estados Unidos depois de uma palestra, e ninguém viaja mais palestra do que eles, dizendo, não, a Constituição do Brasil é boa, maravilhosa, só precisa de uns retoques que o Supremo vai fazer. Como é que é? O Supremo é que vai fazer os retoques da nossa gloriosa Constituição. Eu pensei que era o parlamento, Dário Berger. Mas nós estamos sob a ditadura do Supremo Tribunal Federal. E essa casa na rua está sendo chamada de CC3, Casa dos Calados Coniventes. Eu não sou conivente, eu faço reverberar. O sujeito condenado em segunda instância, a lei não foi revogada ainda, é a lei. Esse enfrentamento, muita gente aqui foi inocentado porque foi falado, que foi tocado por um delator qualquer. Não teve prova, o cara foi lá e arquivou. Você ser atacado é uma coisa, o segundo momento precisa acontecer. E alguns tiveram seu nome citado e já tiveram tudo arquivado. Eu estou falando, é de prova, é condenação em 2 instâncias. Porque isso não passa de sacanagem com o povo brasileiro. Juristas, constitucionalistas, estudantes de direito, que muitas vezes têm mais capacidade e mais conteúdo, porque é o que tem ouvido dos juristas e o que eles têm levantado e colocado na mídia. Eles não têm mais nenhuma dificuldade diante das câmeras bater boca. Um dia desse, o ministro Gilmar olhou para o Barroso e disse, você precisa mesmo é fechar o seu escritório de advogado. Só pode falar com conhecimento de causa. Barroso fez um ofício para a presidente dizendo que não tem. Tinha que fazer para essa casa, porque quem pode impeachment é a casa. Chamar os dois aqui para se explicar, porque quem é que vai ouvir esses homens? Uma lambança como essa, o Toffoli tem a obrigação de dar satisfação para quem? Para ninguém. Quem pode mais, pode menos. Para concluir, senador. Começar a ordem do dia. Concluo. Há momentos na vida em que a indignação do justo precisa aparecer. E falo e faço esse pronunciamento com a indignação dos justos. E alguns disseram a mim, está entregando seu pescoço para eles. Se eu cometer crime, não cometi crime. Não cometi crime. Alguns estão nas unhas deles sem também ter cometido, como outros estão tendo cometido. Mas parece que agora o poste mija no cachorro.
Porque quem cometeu o crime vira inocente. E o inocente é criminoso. Livrai-nos, pois, Deus, do Supremo Tribunal Federal.